Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre, sou de São Paulo. Boa noite, meu nome é Isla, sou de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Boa noite, meu nome é Abel da Silva e sou de Campina Grande, estado da Paraíba. E o nome do nosso grupo é Freires, Os Freires. Tá certo. Ah, o que a gente vai abordar aqui é um leve bate-papo aí, falando sobre a construção dos processos psicológicos superiores na elaboração dos conceitos científicos. E para isso a gente vai abordar um bate-papo aqui com os nossos colegas, né? Que é sobre os conceitos da linguagem, abordando aí a figura de Levi Vygotsky, que ele destaca aí, né, que a linguagem como um elemento essencial na construção dos processos psicológicos superiores. Ou seja, para ele, para Vygotsky, ele acha que não é apenas um meio de comunicação. É muito mais que isso, gente. É mais uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do pensamento e da consciência humana. Que, segundo as suas teorias, ele fala que o pensamento, como um pensamento abstrato e a resolução de problemas, emergem na interação social e na internalização de signos linguísticos. O que eu posso dizer que isso que permite que os indivíduos organizem as suas ideias e compartilhem conhecimentos que desenvolvem, assim, conceitos científicos de maneira estruturada. Para a gente entender melhor, eu vou dar um exemplo prático, tá? Ah, segundo Vygotsky, sobre a zona proximal, é, uma criança ela aprende na interação com o adulto, nesse sentido. Né? Vamos supor, imagina que uma criança está começando a aprender a escrever. No início ela vai lá, depende do auxílio de um adulto, né? Que para guiar as suas mãos para escrever. E aí, esse suporte a gente pode ser chamado de mediação nesse sentido, onde o adulto vai atuar como um facilitador para desenvolver o desenvolvimento cognitivo. Depois de tudo isso, depois do aprendizado, vem aí o processo, segundo o Vygotsky, que é o processo da internalização. Eu até tenho uma dificuldade para falar nisso, internalização, que é o seguinte: depois que ele conseguiu aprender esses conceitos, e aí, cientificamente, ele vai aprendendo tudo isso sozinho. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Uma língua inglesa. Primeiro vem um adulto que vai lá ensinar toda aquela linguagem que ele desconhece. Esse professor vai ensinar os meios, os caminhos, e depois ele internaliza isso, é até difícil de falar isso. Depois que ele tem esses conceitos já migrados dentro de si, e ele vai desenvolvendo a sua própria linguagem socialmente, juntamente com os pares. O que vocês acham disso? bom, é interessante, inclusive até quando você falou, Alexandre, a respeito da zona de desenvolvimento proximal, a gente entende, sobre a perspectiva de Levi-Vygotsky, que essa zona de desenvolvimento proximal ela é definida como uma distância entre o desenvolvimento real de uma pessoa e o desenvolvimento potencial. O que é isso mais precisamente? O desenvolvimento real é o que uma pessoa consegue fazer sozinha. E o Perfeito. nível de desenvolvimento potencial é o que ela pode fazer com a ajuda de um mediador. Né? A importância dessa zona de desenvolvimento proximal, ela reside nisso. Ensinar algo que o aluno já domina é redundante. Pelo contrário, ela foca mais precisamente no potencial do desenvolvimento, indicando as habilidades que estão em processo de maturação, inclusive nessa fase que você citou. É para tanto que elas podem ser desenvolvidas com um apoio adequado. É por isso que existe essa mediação, né? Que realmente é importante para o aluno, inclusive nesse processo de aprendizado em relação à nossa língua, mas também à nossa cultura, o nosso ambiente,
tudo isso. E o educador, que faz esse papel de mediador, ele precisa observar não apenas o que o aluno sabe fazer, mas como ele se comporta diante desses desafios, buscando sinais daquilo que ele está apto para dominar. E aí pode-se promover colaboração entre pares, discussões em grupo, interação. Tudo isso permite que a ZDP, defendida por Vygotsky, ela possa ser trabalhada de uma forma mais eficaz e até mesmo mais prática em relação a isso. Bom, quando a gente fala das zonas EPD, uma coisa que eu observo muito na teoria de Vygotsky é a seguinte, né? Que a teoria dele, ele define essa zona proximal em três partes. Sendo ela a zona atual, que é onde a criança começa a desenvolver. Criança, a gente está falando hoje de criança, né? Agora. Então, é quando ela começa a desenvolver uma habilidade e começa a fazer sozinha, essa zona atual, né? A zona de desenvolvimento proximal, que é quando ela consegue, com a ajuda de um mais experiente. Vou dar um exemplo, né? O montar bloquinhos. No início, ela vai até se estressar um pouco por não saber montar os bloquinhos, por não saber fazer algo com os bloquinhos. Mas aí vem um adulto e ajuda ela a encaixar. Aquilo ali já está gerando um aprendizado, gerando uma nova habilidade, e isso faz com que depois ela faça o quê? Sozinha, né? Então, essa zona do desenvolvimento é quando ela tem a ajuda de uma pessoa mais experiente, digamos assim. E também tem, dividida uma última zona, que é a zona do não desenvolvimento. Nessa zona é quando ela não consegue nem com a ajuda de um profissional. Aí é onde entra alguns exemplos de distúrbios do neurodesenvolvimento da criança, ou quando exige uma habilidade que seja mais. Ai, como eu posso falar? Uma habilidade que seja mais de uma habilidade motora mais fina, vamos dizer assim, né? Um aluno meu, ele tem a habilidade motora dele, criança de 3 anos, certo? Ela é a habilidade fina, ela não consegue fazer bem direitinho os círculozinho. E às vezes ele se estressa com isso. Então aí vai do praticar um pouquinho todos os dias para que ela desenvolva, né, essa zona ZPD, a zona do desenvolvimento proximal. E Certo. é justamente com a nossa mediação que a gente consegue fazer isso. Vou finalizar aqui para até falar dos conceitos científicos, né? Que Isso. nesses conceitos científicos aí, por exemplo, vou dar um exemplo científico, né? Tem exemplo que são, vamos supor que são espontâneos. Por exemplo, uma criança que aprende isso ao tocar um objeto, ela sente aquela dor, certo? E aí ela transmite som da linguagem e tal, e a linguagem que ela tem ali de um conhecimento espontâneo que ela teve. Já se a gente for aproximar o conhecimento científico, aí teria que estudar como que é a combustão, e ela vai internalizando isso através da mediação dos professores, que vão ensinando mais conceitos científicos, né? Que ela vai compreender que o fogo resulta de reações químicas entre oxigênio e combustível. Então, resumidamente, seria isso. Do científico, da situação, da mediação, que nós entramos aí para falar de Vygotsky, que precisa desse adulto ou de crianças experientes para ensinar aquela criança para ela aumentar o seu potencial na sua linguagem. Seria isso. Tá bom, Isso. gente? Ficamos assim? Ficamos assim. Então, gente, até a próxima e nos vemos aí com outros conceitos. Tchau, tchau. Tchau.